Você sabia que a forma como se utiliza o lápis pode afetar muito o seu desenho? Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Uma forma muito utilizada para a precisão com lápis é utilizar ele desta forma, segurando bem mais na ponta. Você consegue ter uma precisão e uma força muito maior do que segurando da outra forma que eu irei explicar posteriormente. Um erro muito grande de quem está começando a desenhar é acreditar que isso não faz diferença, principalmente na hora do sombreamento. Pois imagine comigo, caso você precise de leveza na mão e está utilizando o lápis dessa forma, como se fosse para a precisão. Porém, agora você precisa de leveza. É um tom de pele bem suave. Imaginemos que seja um tom de pele bem suave. O que acontece se você continuar usando o lápis dessa forma? Você terá que fazer um certo esforço na mão para controlar a pressão do lápis e mesmo assim ficará um pouco escuro, pois a pressão na ponta do lápis com o papel é grande. Além que a área que você cobre é bem menor utilizando desta forma. Para que você remova mais o atrito na ponta do lápis, outra forma de segurar ele é ao meio, dessa forma, dando mais leveza no seu traço e também aumentando a região que você preenche com a sua mão. Que no caso, se você fosse utilizar dessa forma como precisão, você teria que movimentar muito os dedos para conseguir a mesma região, além do esforço para controlar a força do lápis, e não conseguirá o tom necessário em alguns casos, mesmo se esforçando muito. Algo engraçado acontece se você não souber utilizar o lápis da forma correta, porque você acaba fazendo muito esforço para ter leveza na mão. Na verdade, deveria ser o contrário. Utilizando apenas a forma de segurar o lápis ao meio, já podemos ter uma melhora significativa na utilização do lápis. Essas duas maneiras são muito importantes. Para a precisão, é quando pegamos mais na ponta do lápis, podendo também deixar bem perpendicular ao papel, deixando ele praticamente de frente ao papel, você terá pura precisão e força. Porém, se quiser leveza, basta apenas segurar o lápis mais ao meio. Ah, existe esta outra forma também para mais leveza ainda, que é quando você segura o lápis nessa região, podendo quase mesmo chegar ao fim do lápis. Geralmente é quando você não quer utilizar força nenhuma no lápis. É ótimo para tons de cinza claro, com a graduação H, você consegue total controle do lápis. Ele basicamente está solto, se vocês notarem. A gente acaba não utilizando quase força nenhuma. Um erro: não utilize apenas uma forma de segurar o lápis, até porque você terá que ficar movimentando muito a sua mão para conseguir determinados resultados. Trabalhe com o conhecimento que está adquirindo agora. Caso queira uma região maior, você utiliza mais a mão ao meio do lápis, e quanto mais leveza quiser, mais acima você pode pegar para que a pressão na ponta do lápis seja a mínima possível. Porém, algo engraçado também acontece aqui. Quanto mais acima do lápis você pega, menos precisão você tem. Então você terá que analisar qual a melhor forma que você vai querer determinada região. Você tem que calibrar a região que você quer, com a leveza que isso vai acarretar na forma que você vai segurar o lápis. Uma regrinha básica para lembrar disso é a seguinte: precisão e força, leveza e área. Essa é uma combinação que você tem que estar ciente, que é a forma de como se segura o lápis. Precisão é quanto mais pressão você faz segurando desta forma. Leveza é pegando mais ao meio. E outra forma bem mais suave de leveza é segurá-lo dessa forma utilizando o indicador, apenas rabiscando o lápis no papel. Lembrando que a forma que você utiliza é muito importante, pois dominar o lápis é um dos seus primeiros passos para ter desenhos incríveis. O erro de muitos é não ter controle algum na mão. A gente acaba pedindo para eles desenharem algo leve, eles acabam utilizando o lápis dessa forma, quase enforcando o coitado, quase rasgando a folha de tanta força que ele faz na mão, não tendo controle nenhum do lápis. Então, seu próximo passo é ter domínio total de como segurar o lápis. Pratique essas três formas: precisão, leveza e tem essa outra aqui também que é a mais leve. Lembrando que você deve ter ciência da área que você vai preencher e a força que você vai utilizar, tá certo? Levando essa regra na memória fica bem mais fácil de entender. Se eu quero algo preciso, eu utilizo o lápis mais assim. Se eu quero algo mais leve, eu utilizo mais ao meio. Se eu quero leveza total, eu posso até utilizar dessa maneira, porém eu perco muita precisão. Com a prática, vocês vão conseguir aprender isso muito rápido. Então foco na prática.